Temos uma crise de escassez de líderes e uma crise, eu diria assim, de valores. No mundo político, a gente não vê mais aquelas figuras realmente que buscavam o melhor para o país. Então nós vemos uma crise de liderança muito grande no mundo político, no mundo educacional, no mundo familiar, no mundo comunitário, por isso que a criminalidade é alta, conflitos de famílias. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha líderes realmente em todos os níveis, com a qualidade e a quantidade que precisa para implantar suas estratégias. Dois dos consultores mais renomados do país. César Souza fundou a consultoria Empreenda. É conselheiro de grandes empresários, autor de livros e palestrante. Do contato intenso com o mundo corporativo, surgiu a necessidade de comprovar com números a falta de líderes no mercado. Fez uma pesquisa com 1.065 diretores de empresas, uma parcela significativa do PIB brasileiro. A pergunta: sua empresa tem líderes em quantidade e qualidade suficientes para aproveitar o bom momento da economia? O resultado: 71% dos CEOs e presidentes disseram não ter esses líderes. Economista, doutorado pela Universidade de Cambridge, professor do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa em Negócios e Economia, autor de livros como Felicidade e O Valor do Amanhã, Eduardo Janetti tem uma teoria sobre a tal crise de líderes. O seu padrão de referência hoje não é o seu bairro, é o mundo. O que há hoje no mundo empresarial é que nós estamos num ambiente muito mais apertado de competição e, portanto, a escassez de líderes se torna mais visível, se torna mais aparente. Você não está num mundo que tolera, como no passado, a ineficiência, a acomodação, a falta de criatividade, a falta de inovação. O mundo se tornou muito menos tolerante em relação a padrões de gestão. E aí o líder faz muito mais diferença. Nós estamos num mundo, isso sim, em que a existência de boa liderança pode ser a diferença entre sobreviver ou não no mercado. Com você. E é fazendo palestras pelo mundo que César Souza, apontado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos como um dos 200 líderes globais do futuro, luta para derrubar mitos criados em torno da liderança. Ninguém nasce líder, a gente aprende a ser líder. A gente aprende em casa, a gente aprende na escola, a gente aprende na comunidade onde a gente vive, a gente aprende dentro da empresa onde a gente trabalha. E a principal responsabilidade por formar um líder é de quem é o líder dessa pessoa que está sendo formada. A liderança não é sinônimo de carisma. E muita gente acha que precisa ter carisma. Se você tem carisma, ótimo, ajuda, facilita. Se não tem carisma, ótimo também. O líder tem que ouvir. Ele tem que ouvir. Ele não vai perseguir o consenso, mas ele precisa saber o que está na cabeça das pessoas. Ele tem que estar aberto o tempo todo. Aquela ideia do líder distante, que fica numa sala, no último andar, e que lá de cima ordena tudo que vai se passar no resto da organização, não existe. O líder tem que estar em contato permanente, ele tem que conversar de igual para igual com todos. Diego aprendeu rápido. O jeito de liderar a empresa está escancarado no colorido das mesas e em outras vantagens de estar aqui. Setor vazio em plena segunda-feira, 10 horas da manhã. Numa empresa tradicional, isso aqui está lotado de gente, todo mundo trabalhando, mas é que aqui cada um faz seu horário. Pode chegar meio-dia, 1 da tarde, o importante é cumprir meta. E dependendo do setor, o funcionário nem precisa vir trabalhar em determinado dia. Tem profissionais, por exemplo, de vendas, que atingem as suas metas ainda na metade do mês, e se dão o luxo, por exemplo, de fazer uma viagem com a sua família para passar o dia fora, porque ele conseguiu atingir a meta dele. Então, isso não te incomoda? Isso não nos incomoda, e pelo contrário. A motivação que cria na pessoa, justamente pelo sentimento de exclusividade que ela tem em fazer isso, é muito grande. Então faz com que a pessoa entregue mais resultados depois. Então a gente, inclusive, incentiva que isso aconteça para que ela
possa se sentir mais motivado. Os líderes notáveis que eu conheço são aqueles que, além do dia a dia do trabalho, da missão, da coisa, são pessoas que conseguem com as suas equipes construir causas que deem significado à vida dessas pessoas. Alguma coisa que transcende o dia a dia da empresa. Alguma coisa que enobrece o trabalho, que faz com que a pessoa se sinta, pô, eu sinto orgulho de pertencer a essa organização. Então, causa, quer dizer, o jeito de ser da empresa. Por que esses jovens hoje estão assim? Eu quero saber qual é o jeito de ser da empresa. Será que o jeito de ser dessa empresa é parecido com o meu jeito de ser? Se for, fica. Se não for, vão embora. Eles são infiéis a pessoas incompetentes que não conseguem entender esse mundo da geração Y e fazer com que eles se engajem em torno de uma causa comum. Diego conhece e usa esses valores. Se a meta de faturamento anual da empresa é cumprida, todo mundo arruma as malas e vai para o exterior. A gente foi a primeira vez para Disney, a segunda vez fomos para Las Vegas e o ano que vem a gente pretende ir para Miami. A empresa banca tudo. A empresa banca tudo, obviamente com uma grande moeda de troca que é o crescimento, que é o que a gente vê acontecendo na prática, né, nesses últimos anos. É com essa alegria de propaganda de margarina impregnada na empresa que a Acesso Digital conquistou este ano o 3º lugar na pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar, ou Great Place to Work, do original em inglês, na área de tecnologia da informação. Que mitos são esses em torno do líder tradicional que tem que ser sepultados, verbo que você usa? Eu acho que realmente tem alguns mitos, tem 5 mitos que a gente precisa se libertar deles. Eu acredito muito assim, quando a gente quer aprender alguma coisa nova, a primeira providência é esquecer algumas coisas que a gente aprendeu que não funcionam mais. Por isso que eu usei esse verbo de sepultar algumas ideias mortas. Então, quais são essas ideias mortas sobre liderança? Primeiro, que eu vejo assim, a liderança não é um cargo. Então, quando você acredita que liderança é um cargo, é posição social, essa é uma coisa que a gente tem que se livrar, sepultar realmente, deixar de existir, apagar da nossa memória, do nosso aprendizado. O segundo, eu diria o seguinte, que é carisma. A liderança não é sinônimo de carisma. E muita gente acha que precisa ter carisma. Se você tem carisma, ótimo, ajuda, facilita. Se não tem carisma, ótimo também. Eu conheço muitos líderes extremamente competentes, extraordinários, cujo nível de carisma não é muito grande. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, porque o cara fala bem, se comunica bem, é bem-humorado, extrovertido, quando chega enche a sala, é uma pessoa assim e tal. Carisma. Carisma é carisma. Isso não é influenciar as pessoas, é ser simpático, é falar bem, é se comunicar bem. Liderança é outra coisa. Não existe liderança sem conteúdo, porque saco vazio não fica em pé durante muito tempo. Então eu acho que carisma é bom se você tem, facilita seu processo de convencer, influenciar pessoas em torno de um objetivo. Mas se você não tem, ótimo também. E falo isso porque muitas vezes as pessoas tímidas dizem assim, eu não nasci para ser líder, porque eu sou tímido, eu sou introvertida. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falando assim e perdem a oportunidade de exercer a liderança. Então acho que esse é um ponto. O outro é exatamente o que eu estou tentando falar, de que o líder não nasce pronto, é outro mito que a gente tem que se ver livre. O líder não nasce pronto. Muita gente diz, porque fulano não nasceu para ser líder. Ou então, eu estou de frente de um líder. Quantas vezes eu vi dentro das empresas carreiras serem assim destruídas porque o presidente da empresa disse, não, eu não vou promover fulano para essa posição aqui porque ele ou ela não nasceu para ser líder. Ninguém nasce líder, a gente aprende a ser líder. Ninguém dá para formar um bom líder? Dá para formar um bom líder, com certeza. Eu acho que a gente aprende a ser líder. E líder a gente aprende em casa, a gente aprende na escola, a gente aprende na comunidade onde a gente vive, a gente aprende dentro da empresa onde a gente trabalha. E a principal responsabilidade por formar um líder é de quem é o líder dessa pessoa que está sendo formada. A gente não aprende liderança apenas em sala de aula. Eu uso sempre a fórmula assim, 70, 20, 10. 70% a gente aprende sobre liderança no dia a dia. Dentro de casa, na comunidade, no trabalho, convivendo com o nosso líder, quem é a pessoa que é o líder daquela pessoa que está. 20% se aprende lendo um livro, vendo um filme, um bom filme, vendo uma obra de arte, conversando com a pessoa, na igreja, na comunidade, no clube, assistindo um jogo de futebol. O quarto mito, assim, para mim não existe um estilo ideal de liderança. E esse é um mito, né, de que existe um estilo de liderança que tem custado muito às empresas, às escolas, se investe muito tentando educar as pessoas dentro de um estilo de liderança, que é aquele estilo ideal. Tem métricas, tem gráficos, tem coisa para isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que às vezes se comete uma verdadeira violência contra as pessoas, tentando fazer com que as pessoas sejam aquilo que não são. E nenhum líder competente que eu conheço
chegou lá porque ficou tentando imitar outra pessoa ou porque ficou atrás de um estilo ideal de liderança. Os que eu conheço bastante competentes são aqueles que pegaram aquelas coisas, aqueles pontos fortes que tem dentro de si e exponenciaram aquilo. Exponenciaram os seus pontos fortes, se transformaram nos melhores naquilo que são os seus pontos fortes. Quinto e último mito sobre liderança que eu acho que a gente tem que se libertar e tem uma ideia morta que tem que ser sepultada, que é assim, que o líder forma seguidores. O líder não forma seguidores, o líder forma outros líderes. Esse aqui é o líder competente. Eu acho que esse é um novo paradigma, um divisor de águas. Quando a gente pensa que líder forma seguidores, ele fica treinando pessoas, treinando gerentes para formar seguidores, para dominar melhor as pessoas, para manipular as pessoas, para obter melhor performance das pessoas. A gente acaba formando pessoas que são verdadeiros paus mandados. Quer dizer, pessoas assim, complacentes, obedientes, pessoas subservientes, que ficam, não, se o chefe falou, está falado. Eu acho que isso não é liderança, não é exercício da boa liderança. O exercício da boa liderança é quando o líder busca formar outros líderes, para deixar o maior legado que um líder pode deixar dentro de uma empresa, que são pessoas formadas nas diferentes posições e que sejam capazes de dar uma sustentabilidade a longo prazo de uma organização. Um bom líder não tem que ter receio em identificar na sua empresa, entre os seus funcionários, entre os seus subordinados, um potencial líder para substituí-lo. Com certeza. E acho que você está tocando no ponto mais vulnerável que existe nesse assunto de liderança, que é o receio que os líderes têm. E eu nem diria líderes, diria assim, os gerentes, porque o verdadeiro líder não tem receio. Mas os gerentes que se acham líderes têm medo de formar sucessores, porque ficam com medo da sombra. E aí tentam, às vezes, destruir carreiras de pessoas, inventam histórias, criam conflitos com as pessoas, se livram das pessoas que têm potencial, porque ficam com medo de ter sucesso. Eu conheço muitos gerentes em várias empresas que têm o que eu chamo a síndrome da Branca de Neve, que assim, gosta de andar rodeada de anãozinhos. Ou seja, de pessoas incompetentes, nenhum problema aí com o tamanho das pessoas. Não estou falando do tamanho físico, estou falando do tamanho assim da competência das pessoas. Quer dizer, aquele líder ou aquela líder acha que brilha na incompetência dos outros. Quer dizer, qual é o legado que essa pessoa está deixando? Então eu acho que a responsabilidade, quando você vê uma pessoa assim, é do líder maior, que deveria estar observando isso. Quer dizer, um líder que não tem capacidade de indicar um substituto e de formar sucessores, e eu não falo sucessor um apenas, de formar sucessores no plural e de contribuir para formar dentro das empresas uma verdadeira fábrica de líder, esse líder não é competente, você não tem essa capacidade, essa grandeza de construir, porque